O ranking dos ganhadores do Oscar em roteiro adaptado entre 2000 e 2025 continua aqui no canal. Dessa vez eu apresento da 14ª posição até o 6º lugar. A 15ª posição do meu ranking fica com Argo. O Chris Terrio deixa a delicada relação entre Estados Unidos e Irã no campo político em segundo plano, para focar no suspense e na espetacular história de salvamento de um grupo de norte-americanos em plena revolução no país do Oriente Médio, no final dos anos 70. Desta forma, o roteiro foca na força do cinema como algo capaz de realizar grandes feitos, mesmo fora dos estúdios e das telonas. Naquela temporada, apesar de As Aventuras de Pi ser um forte competidor, Argo era o melhor dos 5 finalistas. É uma vitória justa. O número 14 da lista fica com o ganhador do Oscar em 2007. Em alta naquele período, William Monahan foi premiado com Os Infiltrados, adaptando conflitos internos, sucesso do cinema de Hong Kong para o cinema americano. O roteirista coloca aquele jogo de gato e rato muito bem encaixado no universo de Boston. Tanto os protagonistas quanto os coadjuvantes conseguem ser desenvolvidos de forma primorosa em um roteiro redondo. Pode até faltar um pouco mais de malícia, ser um pouco mais incisivo Monahan no roteiro de Os Infiltrados, mas eu acho que é um resultado bem justo. Naquela temporada, a Academia, porém, tinha outras opções bem interessantes. Pecados Íntimos, Filhos da Esperança e também Notas sobre um Escândalo. Já que Os Infiltrados acabou vencendo melhor filme e direção, poderia aqui a Academia ter optado por um desses outros filmes, especialmente o do Alfonso Cuarón, que eu acho que tem um roteiro excelente e que merecia uma estatueta pelo menos. 12 anos de escravidão conquistou a estatueta em 2014. O John Ridley adapta para as telas a trajetória de Solomon Northup, um homem livre feito de escravo no sul dos Estados Unidos. De maneira realista, o roteiro embarca na insanidade da escravidão a partir do pesadelo do protagonista e daqueles que o cercam, em uma trajetória de vários anos, onde somente a fé serve como âncora para não cair. Aqui é um caso complicado, porque eu gosto bastante do roteiro de 12 anos de escravidão, não acho um resultado injusto, nada disso. Porém, naquela mesma temporada tinha Antes da Meia-Noite, talvez o derradeiro filme da trilogia do Richard Linklater, e ainda o brilhante roteiro do Terence Winter de O Lobo de Wall Street, que deveria, na minha visão, ter sido o vencedor. Não é um resultado que o Oscar você considere inaceitável, mas tinha uma outra opção ali que para mim era bem melhor. O Peter Jackson, a Philippa Bowens e a Fran Walsh conseguiram o tão desejado Oscar de roteiro adaptado com O Retorno do Rei. Foi uma vitória de O Senhor dos Anéis, uma trilogia tão celebrada e um feito histórico do trio, visto o desafio de adaptar o clássico de Tolkien para as telas. Em relação ao terceiro longa, apesar da gordura da reta final, eles trazem como maior mérito costurar tantas linhas narrativas que acontecem simultaneamente, sem deixar os personagens pelo caminho, e ainda retirar acertadamente todo o expurgo do condado, o que poderia fazer a produção terminar com mais de 5 horas de duração. É claro que nessa temporada bate aquele coração brasileiro em que a gente gostaria de ver o Braulio Mantovani levando a estatueta por Cidade de Deus. Porém, a Academia ela demorou tanto para prestigiar O Senhor dos Anéis, que poderia ter feito ali em A Sociedade do Anel, que chegou nessa temporada, ficou uma coisa impossível, era inevitável premiar a produção, premiar o Peter Jackson. Então acabou sendo uma vitória protocolar, mas que se talvez tivesse acontecido lá em A Sociedade do Anel, pudesse ter aberto um caminho, quem sabe, para o Brasil vencer ou outra produção acabar ganhando, sobre Meninos e Lobos, por exemplo. Enfim, acontece. O Oscar conquistado pelo Peter Straugh com a adaptação de Conclave nesse ano aparece na 11ª posição. O britânico consegue o feito de agradar tanto aos fãs do best-seller, como apresentar a história de uma forma complexa e acessível aos que não conheciam o livro, além de construir
grandes personagens, ricos e fascinantes, em um jogo de interesses que prende a todos do início ao fim. Igual que eu falei em relação aos infiltrados, eu acho que em alguns momentos de Conclave falta uma certa malícia, falta abordar um pouquinho mais questões políticas que são inerentes ao Conclave. Mas, de modo geral, eu acho que é um trabalho muito bem executado, muito redondo e que funciona muito bem. E quando você pega os candidatos ao Oscar de roteiro adaptado nesse ano, não tinha ninguém ali que você falava, pô, isso aqui é um candidato óbvio que deveria ter vencido e não aconteceu, uma injustiça tremenda. No máximo Nicole Boyce, que era um roteiro mais instigante dos outros indicados, mas acho que Conclave ganhou aqui merecidamente. O Pianista abre o top 10 da lista. O Ronald Arwood adota uma postura objetiva, direta e até seca para abordar a trajetória do Władysław Szpilman. Isso acaba por realçar a naturalidade da barbárie naquela sociedade, o que deixa tudo ainda mais assustador à medida que o protagonista tenta escapar dos nazistas. Por isso, aquele momento em que a arte consegue fazer uma ponte mínima de civilidade entre os dois lados é algo tão simbólico, tão forte, tão impactante. Naquela temporada, aliás, o Pianista derrotou dois rivais que, olha, talvez em outros anos tivessem vencido. Chicago, uma adaptação muito bem sucedida de um clássico da Broadway, e As Horas. Que temporada que, como eu falei, se os dois tivessem em qualquer outro ano, talvez tivessem vencido. O Florian Zeller ganhou o Oscar 2021 com a adaptação da própria peça. O roteiro de Meu Pai é um quebra-cabeça dos mais engenhosos para dar a dimensão ao público da perda de noção espacial e temporal de uma pessoa com Alzheimer. Aliado ao visual e uma atuação brilhante do Anthony Hopkins, o texto fica ainda mais valioso. E aqui vale destacar que o Zeller venceu a categoria superando a Cole Zhao de Nomadland, o filme então imbatível da temporada. E aí eu fico me perguntando, que é algo que realmente me intriga. Será que se tivesse tido mais tempo, será que se Nomadland não tivesse dominado a temporada da maneira tão forte como dominou, e a ascensão de Meu Pai ela tivesse sido um pouco mais antes do Oscar, teria havido uma possibilidade de virada? Tem também o fato aqui que eu fico pensando do período, né? Porque Meu Pai é um filme muito pesado. Não que Nomadland não tenha uma tristeza ali, que existe de fato com aquela situação norte-americana de pessoas abandonadas em suas casas, mas eu acho que Meu Pai é ainda mais para baixo. E naquele momento tão dramático que o mundo vivia, com a pandemia da Covid explodindo, talvez a academia tenha olhado e falado, vamos ficar com o Nomadland mesmo, ele já está consolidado, vamos ficar com ele, porque a ascensão de Meu Pai ao longo da temporada foi muito forte. Não à toa ganhou exatamente o roteiro adaptado e o Anthony Hopkins superou todo o clamor popular que havia em torno do Chadwick Boseman. O Oscar 2019 de melhor roteiro adaptado foi histórico. Por Infiltrado na Clã, o Spike Lee recebeu a primeira e até hoje única estatueta dourada da carreira. Aqui o roteiro não quer saber de sutileza nem mensagens simbólicas. O discurso é cristalino contra os racistas, incluindo o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tudo isso em uma história divertida, baseado em um caso real. É aquele resultado tão justo que não tem que se colocar uma vírgula para macular essa conquista de Infiltrado na Clã. E olha que a temporada estava bem boa. Tinha Se a Rua Veio Falasse, do Barry Jenkins voltando a disputar o Oscar após a conquista de Moonlight, tinha Poderia Me Perdoar, e também A Balada de Buster Scruggs, um dos melhores filmes, pelo menos um filme gostosinho ali, dos irmãos Coen. Porém, Infiltrado na Clã era indiscutível, tinha que vencer, aliás, não apenas em roteiro adaptado, mas também direção e, claro, melhor filme. Depois da indicação por eleição, a dupla Alexander Payne e Jean Taylor ganhou o Oscar com Sideways,
em 2005. Essa é aquela vitória clássica da boa história com ótimos personagens que respeitam a inteligência do público. É uma dramédia como raramente é vista e que o Alexander Payne até hoje não conseguiu repetir à altura. Agora, eu ouso dizer que essa categoria foi a melhor de todas do século, se você pegar todos os indicados. O mais fraco era o excelente Em Busca da Terra do Nunca. Aí você ainda tinha o roteiro do José Rivera, de Diários de Motocicleta, Antes do Pôr do Sol, aquele filme maravilhoso do Linklater com a Julie Delpy e o Ethan Hawke, e Menina de Ouro, um baita roteiro do Paul Hegges. Era aquele caso que você joga moedinha pra cima e vê quem ganha, porque realmente só tinha filmaço e qualquer um ali poderia vencer. Como traduzir uma crise financeira imobiliária abordando subprimes e outros jargões econômicos pouco conhecidos do grande público? E como fazer isso ser atrativo? O Charles Randolph e o Adam McKay driblam esse desafio com sarcasmo, cinismo e bom humor em A Grande Aposta. Isso, entretanto, não significa que o roteiro não dê a dimensão exata de como aquela irresponsabilidade do mercado financeiro provocou o estrago na vida de milhões de pessoas. Igual Alexander Payne, o Adam McKay nunca mais conseguiu fazer algo nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar depois de A Grande Aposta. No Oscar 2016, a única possibilidade que dava ali para duelar em pé de igualdade com o filme era Carol, mas acho que o resultado, do jeito que foi, tá ótimo, tá de bom tamanho. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto sexta-feira trazendo o top 5 dessa lista. E os primeiros colocados só tem filmaços. A lista, ela sobe muito de nível nessa reta final. A gente se encontra. Até lá. Tchau.